This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify, the global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com/tech, all lowercase. That's shopify.com/tech. Por que a gente tem tanto fascínio pelo fim e pela morte de tudo e de todos? Será esse um dos aspectos humanos mais essenciais da nossa existência? A ideia do fim do mundo não é nova, e esse fascínio e medo assola a humanidade desde sempre, com previsões, hipóteses, conjecturas e muita, mas muita teoria. Das mais diversas formas, a criatividade humana e evidências científicas para o apocalipse é inegável. A extinção da humanidade, arrebatamentos, juízo final, catástrofes naturais, invasões alienígenas e destruição pelo ser humano por inteligência artificial se transformaram em hipóteses desde o primeiro milênio da Era Comum, passando por eras antigas, modernas, contemporâneas e até para tempos de um futuro bem distante. Mas o que podemos afirmar mesmo é sobre como o consenso de um começo e de um fim faz parte desse apego humano ao medo, presente em todas as culturas e religiões, causando não apenas o terror, mas também expectativa em quem leva a sério esses eventos. Mas e você? Acredita em alguma das teorias apocalípticas? Teremos um fim? É isso que a gente vai abordar nesse episódio, que vai te deixar bastante paranoico talvez, mas ele também vai ser bem divertido. Então aproveite a viagem, coloque seus óculos escuros para a hecatombe mundial e vamos curtir mais um episódio essa semana, logo depois da vinheta, e a gente já volta. Não há nada de errado com o seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial. Longos dias e belas noites, queridos ouvintes. Está começando mais um Mundo Freak Confidencial. Eu sou Andrei Fernandes, o arauto do apocalipse, e para me ajudar temos aqui ele, que já comprovadamente alertou-nos de um fim do mundo que foi acontecer anos depois, Lucas Balaminuti. O mundo vai acabar e ela só quer dançar. Ela só quer dançar. Ela só quer dançar. Exatamente. Ela que só quer dançar, Jay Carrillo. Oi, nossa, eu tô muito animada pra essa pauta porque eu me enfiei nela, nem tinha meu nome lá e falou assim, me convida, pelo amor de Deus, que a pauta é muito legal, gostei bastante. E ainda veio e fez uma outra pauta que não tem nada a ver com o assunto, né? Que a gente vai falar mais tarde. Ai, nossa, eu vou falar sim, hein, vou falar, para. Exatamente. Temos aqui ele, aquele que vai espetar todos no inferno, o réu. E aí, pessoal, queria dizer que, cara, o mundo acabou faz tempo já, a gente tá aqui só... Passando da hora. Pós-mundo. Vivemos o pós-mundo. Tá na rebarba, né, gente? Exatamente. Gente, antes de a gente começar esse papo louco, a gente vai falar sobre diversas teorias, hipóteses religiosas, não religiosas, científicas. Vai tá aquele momento que você vai terminar esse podcast no desespero e na ansiedade, porque é isso que você tá precisando, ouvinte. Você tá precisando de mais desespero. O mundo ainda não ofereceu o suficiente para você e a gente do Mundo Freak. Estamos aqui para ajudar. Mas antes da gente continuar esse papo, eu tenho um recadinho bem rapidinho aqui para dar para você, ouvinte, para você que segue a gente nas nossas redes sociais. Um muito obrigado, @Mundo Freak em todos os lugares. Apenas no Twitter, onde o pessoal tá tentando mudar o nome e não vai conseguir, óbvio, né? @Mundo_Freak, você encontra lá a gente, tá bom? E ó, já vou deixar um aviso para você que é apoiador ou tá pensando em se tornar apoiador do Mundo Freak Confidencial. Vocês sabem que com a nossa saída do Spotify, a gente tem outras oportunidades para conseguir se aproximar de vocês. Não temos mais várias questões contratuais e nós estamos planejando expandir os nossos apoios. E eu gostaria de fazer essa pergunta: o que vocês gostariam de receber da gente? Por favor, cuidado com as respostas.
Mas inunda a gente das nossas redes sociais, manda e-mail. O que você gostaria? Fala, Andrei, eu gostaria de receber um áudio todo dia teu, o da Ira, o da Tupá. Enfim, gente, coisas que sejam fáceis de entregar, tá bom? Sei lá, Andrei, eu queria um grupo legal pra ter no Telegram, no Discord. Ah, Andrei, eu queria saber um pouco mais dos bastidores. Eu queria escutar de vocês, ouvintes. O que vocês gostariam que a gente entregasse? Porque a gente vai aproveitar esse momento pra dar toda uma reformulada nos nossos apoios. Então, com um mínimo de R$10, você já ajuda a gente pra caramba. E gostaria de deixar um aviso de que a gente conversou com a galera do Apoia-se e a gente está migrando todos os apoios de menos de R$10 para o de R$10. Né? Já demos um aviso para todos os apoiadores por e-mail, damos esse reforço por aqui. Caso você não concorde, não queira, tudo bem, não tem problema, a gente já agradece demais você ter permanecido aqui com a gente. Caso você continue com a gente agradece ainda mais. Então, muito obrigado. A partir de R$10 agora vai ser o nosso apoio base. E quem sabe a gente não consegue também fazer outras metas e recompensas com vários outros tipos de entrega. Que tal? Ó, acabei de pensar aqui, hein? Um Mundo Freak Confidencial extra no mês para apoiadores. Vai dar bastante trabalho. Então, teria que ser uma coisa que valesse a pena, né? Dá um alô pra gente, o que você acha? E lembrando, falando sobre apoio, a gente tá com um apoio pontual, não apenas o do podcast todo, mas do nosso especial de horror que vai ao ar agora, final do mês. Já entramos em outubro, entramos no mês do horror e o Ruído tá vindo com tudo. O trailer vai demorar um pouquinho ainda pra fazer, já estamos aí na onda das gravações, temos aí o sound design, cara, que tá pegando de um jeito, várias trilhas legais que estamos escutando, quem sabe semana que vem a gente já não dá um sneak peek pra você, o famoso teaser, o famoso, né, dá aquela provocante, essa voz provocante pra você, com a trilha sonora aí do Ruído, e cara, tá sendo bem legal, e lembrando, a campanha de financiamento coletivo pontual de Tudo ou Nada já bateu a meta 100%, o Ruído vai acontecer, ele está acontecendo. Teremos um episódio de Making Off lá para novembro. E eu gostaria de agradecer não só a você que apoiou a gente, como também avisar que ainda tem a oportunidade de você apoiar. E galera, gente, não perde. Com R$60, você vai conseguir fisicamente um caderninho maneiríssimo, que é de coração, é algo exclusivo dessa campanha, não vai ter em outros momentos. Talvez se sobrar um ou outro, a gente consiga fazer algum tipo de sorteio, alguma coisa assim, mas a gente não vai estar vendendo nenhum desses materiais depois. Então, galera, aproveite para tentar participar aí da campanha de financiamento coletivo, para você que ainda não fez, ou para você que apoiou, mas apoiou as recompensas digitais, avaliar se pode fazer um novo apoio, talvez para ganhar as coisas físicas, porque, ó, depois que a gente bateu 100%, a gente elaborou metas estendidas. Algumas dessas metas vão incrementar os apoios físicos, inclusive. Então, dá tempo ainda de você pegar um apoio físico, e eu tenho que separar esse apoio físico. O que significa aí? Para a bengala? O que é o apoio físico? É um apoio que você vai receber, no caso, essa caderneta. Então, além de muitas outras coisas, né? E se você for apoiador do Mundo Freak no geral e apoiar essa campanha, a gente vai checar ali bonitinho, vai bater o nome de cada um, você vai ganhar um brinde extra. Então, galera, aproveite. É uma maneira de você ajudar um podcast que você ama. A gente sabe que 2023 não tá sendo fácil pra ninguém. Enfim, né? É mais um pedido com bastante amor e carinho, caso você tenha como e consiga. E é claro que o Ruído vai ser pra todo mundo. Então, eu espero que vocês se juntem nessa festa e que quando ele sair, adoraria que vocês me ajudassem a fazendo um buzz inacreditável nas redes sociais, ajudando a gente com RT, compartilhando, comentando, curtindo, mandando para aquele seu amigo que curte ficção, que curte terror, que curte thriller, ou para aquele outro amigo que curte podcast. Vamos unir as duas tribos e também aquela galera que não conhece, mas você tem certeza que tem cara que vai gostar de uma história super bacana. E ó, a gente tá aqui nas gravações e galera já tá até arrepiando os cabelinhos do Fioforra. Então, aproveitem aí para apoiar aí a campanha antes que ela termine. Ela vai até meados agora de outubro. Não sei se a gente vai ter mais um anúncio até lá, talvez sim, talvez não. Então considerem que as últimas semanas, os últimos dias para apoiar. Então galera, corre lá, catarse.me/oruído. Além dele, se você quer também fazer um apoio geral pro podcast para manter lá mensalmente, você pode ir lá no apoia.se/confidencial. Mandar aqui também um beijo pra galera do Apoia-se que a gente teve reunido nos últimos dias para conversar bastante sobre campanha, sobre o futuro, sobre essas coisas. É uma galera super ponta firme. E, inclusive, entre todas as outras campanhas, é o que tá com a gente mais tempo. E também que eles estão sempre ajudando com a gente. Então, você tem um podcast, você tem alguma parada, avalie todas. É o que eu sempre falo. Não tô vendendo ninguém, não tô sendo pago pra falar isso. Quem tá pagando são os ouvintes, é claro, financiando a gente, né? Mas é o tipo de coisa. Galera, se você tiver alguma dúvida sobre qual plataforma for, Padrim, Catarse, etc e tal, dê uma olhada em todas, vê o que mais faz sentido pra você. A gente recomenda o Apoia-se porque, pô, eles nunca falharam com a gente. Eles sempre foram ponta firme.
O último recadinho da noite vai ser bastante especial pra você que mora no Rio de Janeiro, porque sim, vocês pediram e vamos fazer um encontrinho aí no Rio de Janeiro, em terras cariocas, dia 20 de outubro, sexta-feira, a partir das 18 horas, na Rua do Rio, no Shopping Nova América. Vai estar Ira e Rafael, e quem sabe algumas surpresas aí para encontrar com vocês. E assim, a Rua do Rio é um lugar que tem vários bares e tal, a gente ainda não definiu exatamente onde que a gente vai ficar, mas é certeza que esse evento vai acontecer, a gente vai estar por ali, e pra você ficar sabendo de qualquer outro tipo de detalhe e alteração, segue a gente lá nas redes sociais, @MundoFreak em todos os lugares, ou @Mundo_Freak no Twitter, que a gente está dando vários detalhes. Então, novamente, dia 20 de outubro, uma sexta, a partir das 18 horas, lá na Rua do Rio, no Shopping Nova América. Então é isso, gente. O anúncio e o recadinho já tá longo demais. Vamos pro fim? Murilo, puxa o meteoro. Vamos falar sobre o fim de todas as coisas. Agora no Mundo Freak. Eu acho que esse é um tema que eu acho absolutamente muito maneiro. Porque desde que o mundo é mundo, a gente acredita que vai tudo acabar. A gente quer que tudo acabe desde que o mundo é mundo. A gente não aguenta mais. Não sei, viu? Porque eu acho que isso vem muito... Existem momentos de crise. Normal. Desde... Todos eles. Cara, estamos um pouco pessimistas nesse podcast, a gente já vai começar bem. Mas, por exemplo, a gente teve uma grande crise no Antigo Egito, que foi a seca do Nilo, que fez com que o Antigo Egito entrasse em crise, e que você tem morte, bandidagem, Datena da TV anunciando o fim do mundo. Imagina o Datena faraó, sem camisa, com uma cobra na cabeça. O Datena clérigo de Tote, dando as notícias da criminalidade no Antigo Egito. Mas nunca acaba de vez, né? É meio que um prenúncio do desastre, da catástrofe, mas isso meio que nunca acontece. Também acho que é bom a gente separar entre o fim do mundo, o planeta Terra, né? Daquelas imagens da internet do planeta do tamanho de Júpiter atravessando o planeta. Geralmente a gente não tá falando disso, né? A gente tá falando do fim da espécie de alguma maneira, né? Fim da humanidade, diria. É, o fim da humanidade. O apocalipse tão famoso aí, zumbi, coisas nesse sentido, né? Mas é um tema que as pessoas, a escatologia é um tema que as pessoas se interessam muito. Porque as pessoas querem se preparar. Você que acha que o apocalipse zumbi vai dar tudo certo, igual aquele anime lá que, do assalariado japonês, que aconteceu o apocalipse, agora ele é muito feliz porque ele não precisa trabalhar amanhã, provavelmente você vai morrer no dia do juízo final, gente. Cara, isso fala muito sobre o estado das leis trabalhistas japonesas. Opa! Exatamente. Cara, é muito engraçado. Mas naquela circunstância, eu acho que eu concordaria com ele, viu, cara? Mas eu tenho uma teoria de que se uma infestação zumbi acontecesse de verdade, ela não ia escalonar a ponto de virar um difícil. Cataclisma. Pra sempre. Ela seria facilmente controlada, assim, porque esse negócio de você ter o contágio só por meio direto, né, essa parada, isso é muito fácil de você... Sim. Controlar, cercar, jogar uma bomba em cima e... Tipo um Chernobyl, assim, que ele cerca a área e, ó, daqui ninguém passa. E até turismo, você vai, tipo, numa bolha ver o zumbi e tal. sai com o chapeuzinho de zumbi, caneta de zumbi. A não ser que fosse aqueles zumbis de Guerra Mundial Z. Aí seria mais... Tipo assim, eu acho que ele infestariam áreas maiores, né? Mas não chegaria... Onde seria uma pandemia, talvez? Então, né? eu também não. Porque eu fico pensando na Covid, de como aconteceu e o que aconteceu, entendeu? Mas a Covid é via ar, entende? Você, tipo assim, você tem uma pessoa que infecta várias ao redor de você, a transmissão é muito mais fácil. E sem falar que, tipo assim, você não identifica quem tá com Covid, entende? Agora, um zumbi, você pode ver e falar, peraí, esse cara é um zumbi, né? Não vamos chegar perto dele, né? Se o Covid tivesse 1,5 metro de altura, era só dar paulada. Tá tudo certo. Era muito mais fácil passar pela pandemia de Covid, né? É isso. Ninguém ia ficar trancado em casa. Pelo contrário, o zumbi vírus é que ia ter que ficar trancado dentro de casa, porque se eu pego ele, eu mato de porrada. Ia ter discussão se zumbi é pessoa ou não no Twitter. Ai, não! Ia. E enquanto isso, ia ter, tipo, linha de produção de carro Tesla com zumbis trabalhando. Assim. É a parada do Eu Sou a Lenda, né, cara? Que chega um momento que o cara percebe que errado é ele, né? Não é a humanidade, né, cara? Sim. Você errado é ele, que é o único que não é zumbi ainda.
Perfeito, é exatamente isso, né? Eu acho que tem várias séries que abordam isso até, né? É que o zumbi já foi tão explorado que literalmente isso já foi falado em diversas outras séries, né? Tinha aquela Remnant, que era francesa, né? Que falava um pouco sobre isso, né? É legal porque, querendo ou não, mostra, digamos assim, o fim do mundo pro humano normal e o início de uma nova sociedade que é zumbi, entende? Tá se adaptando ao que tá acontecendo. Aquilo que a gente tá falando, tipo, na verdade não acaba, entende? Foi quando morreram os dinossauros, por exemplo, né? Tipo, foi um evento de extinção em massa, quase acabou a vida no planeta, mas... né? Tamo aí, né? Mas estamos aqui, então valeu a pena. Continuou, né? Infelizmente. Aliás, eu não sei se vocês sabem, mas nós estamos aqui no período da... Tipo, por média aritmética, né? De todas as vezes que a Terra foi atingida por grandes meteoros, nós estamos no meio da janela já, né? Tá atrasado, né? Já pode acontecer a qualquer momento. Já. Tem estudos científicos sobre isso. Outro dia eu esbarrei em artigos sobre a galera que calcula a probabilidade de um asteroide atingir aqui. E a gente tá passando do limite já. Sorte. Tá na hora. Já deu. Mas agora tem aquele satélite que dá uma pedradinha no asteroide. Né? Pra conter os Dá asteroides. uma banda no asteroide. Joga ele um pouquinho pro lado. Dá uma desviadinha. Eu sempre vi a premissa do zumbi como uma ideia de colapso de sociedade, não de fim da humanidade, assim. A ideia de, tipo, se as pessoas parassem de acreditar em viver em sociedade, não tem mais hospital, não tem mais feira, não tem mais eletricidade, não tem mais internet. Se as pessoas simplesmente parassem de acreditar em sociedade, como seria esse modo de sobrevivência? A gente estaria preparado para certa situação? E um pouco de conversa sobre a nossa dependência moderna um no outro, né? De não saber onde as nossas coisas vão, de como o nosso alimento é feito, e de não saber sobreviver, né? É meio que o anarquismo liberal, né? Que você fala, né? Que o liberal tem a ideia de que o anarquismo é assim, né? As pessoas vão fazer o que querem e aí a sociedade vai acabar, entende? Tipo, né? Imagina a Ayn Rand de katana cortando zumbi. Mas eu acho que a premissa do zumbi, ela vai muito com a questão da ficção científica e da distopia, né? A gente tá falando aí de horror e terror, mas quando a gente fala de ficção científica e o estranhamento do que acontece na realidade, extrapolar, né, na ficção pra trazer isso aí, é basicamente isso, porque não tem uma história de zumbi que não seja política. Não tem. Tanto que o primordial, o Romero, era uma crítica social à invisibilidade humana, né? As pessoas, as comunidades negras, né? Era isso. O final do primeiro filme é exatamente isso. É um cara vendo um negro que sobreviveu ao apocalipse e aí o cara mata ele e joga era um zumbi. Mas, tipo assim, a ideia do Romero era justamente essa, né? Era você fazer uma metáfora, né, com zumbis para as pessoas invisíveis da sociedade, tipo assim, chega um momento que elas começam a atrapalhar e aí o sistema tem que lidar com elas de algum modo, né, exterminando-as. Mas aí é que fica a minha questão, tipo, das teorias do fim do mundo, sabe? Porque o que eu vejo é que algumas teorias do fim do mundo, aliada à cultura e à religião, não é meio que, tipo, eu sinto que é pra limpar e começar tudo de novo. Porque toda vez que eu vou procurar teorias do fim do mundo, eu gosto daquelas que é tipo, acabou, não tem mais como, não tem mais volta, beijo, tchau. Então, tipo, o que seria a teoria do fim do mundo pra vocês? Aqui acaba, beijo, tchau, ou aqui surge alguma coisa depois? Eu sempre vi as teorias de fim do mundo, desde quando muitas antepassadas, especialmente na era medieval, teve uma porrada, né? Como um motivador. Ela dá um propósito pra você de que o fim da sua vida não é uma morte que talvez virá quando você for velho ou que você não vai saber quando ela vem. Ela te dá uma data. O fim do mundo vai acontecer nessa data, nesse horário. E como ela tem uma data, você sabe exatamente o quanto de tempo você tem até o fim do mundo. Então você sabe o quanto dá pra você fazer. Isso serve de um boost motivacional para as pessoas muito grande, porque elas saem fazendo coisas incríveis que elas nunca fizeram na vida inteira dela. Elas fazem grandes peregrinações, grandes construções. É um negócio que motiva as pessoas de um jeito como nada motiva elas. Então eu sempre achei isso muito, muito bizarro, assim, meio contrastante, né? Meio que contraintuitivo isso. Perde as amarras sociais, né? É como acho que tem uma música, eu não sei se é do Ney Matogrosso, se ele escreveu, mas eu sei que ele canta, que ele pergunta, né, se você soubesse que o mundo vai acabar, o que você faria? E a música é exatamente sobre isso. Que tipo de amarra social você pararia de fazer, tipo,
tirava, assim, as cordas de você e faria. Daí tanto que ele fala, correr pelado na rua, enfim. Daí, tipo, é essa extrapolação. Tem um filme bem legal com isso, com o Steve Carell. Sim. E eu acho que é a Keira Knightley, eu acho que é Um Amigo para o Fim do Mundo, que mostra exatamente isso. Tipo assim, já anunciaram que o mundo vai acontecer, que o fim do mundo vai acontecer e é inevitável. E aí a sociedade meio que entra em colapso. Aí mostram isso, entende? Tipo, o Steve Carell é um cara super cativo, ele continua indo pro trabalho dele todos os dias, tá? Até que ele resolve, tipo assim, na reta final, viver um pouco a vida dele, né? Aí ele ajuda uma menina, né? Acaba se apaixonando por ela. É bem triste, né? Sim. O soundtrack desse filme é maneiríssimo. É, muito bom. Eu nunca vi esse filme, vou ver. Listen to the 48 Hours podcast for shocking murder cases and compelling real-life dramas from one of television's most watched true crime shows. Go behind the scenes of each episode with award-winning CBS News correspondents and producers in Postmortem, a weekly deep dive. Listen to 48 Hours wherever you get your podcasts. Mas eu acho que o Lucas, ele esbarra numa questão, principalmente porque a gente vai ter que voltar lá pra trás, né? Eu acho que ele esbarra muito, que é algo que a gente não falou até aqui, que é o fim do mundo pelo propósito religioso. Justamente porque você a sociedade se enxerga, né, como tendo uma espécie de propósito, né? No caso, o ser humano, ele não é um processo evolutivo aleatório que aconteceu e estamos aqui. Na verdade, nós somos subproduto de uma divindade que criou esse mundo, né? Então, acho que quando a gente fala sobre o fim do mundo, eu acho que a gente tá muito contaminado. Esse conceito, ele é muito contaminado, até o nome, né? O fim do mundo. Não é o fim do mundo. Tipo, como a gente tá falando aqui, pode ser o fim da humanidade. Ou a gente pode brincar do fim do planeta, mas coisas vão continuar acontecendo. Mas quando a gente tá falando sobre religiosidade, meio que não, né? Porque a gente é meio que o produto último de uma divindade. É o que importa. A gente é o que importa. Nada mais interessa. Exato. Nada mais importa, né? Então, por exemplo, um apocalipse bastante... Assim, apocalipse refere-se, a palavra refere-se a uma palavra grega que fala sobre o livro da Bíblia do Apocalipse, que significa revelação. Então, é meio que ele virou um sinônimo de fim do mundo, mas é outra coisa ali que tá sendo falada, né? Então, a gente vai tá abordando essa parte meio que semi-religiosa, no caso, né? Porque a gente não vai falar aqui de Bíblia. Mas, falando de Bíblia, a gente tem o primeiro apocalipse, que foi o apocalipse do ano 1000. E eu não sabia que... Quem me falou pela primeira vez desse apocalipse foi numa leitura do Bernard Cornwell, né? Eu acho que nas Crônicas de Arthur. Nas Crônicas de Arthur. Crônicas de Arthur, né? Você tem esse contexto de que era o fim do Império Romano, e aí você tinha aquela posição do que viria a ser a Inglaterra, umas disputas entre tribos bárbaros, as invasões dos vikings, e você tem o rei Arthur, aquilo ali, e você tem os cristãos fazendo merda no meio do caminho. E eu me lembro muito disso, porque assim, o Bernard Cornwell, ele trabalha com ficção histórica, né? Então ele tem achados arqueológicos e tal, por mais que Crônicas de Arthur, inclusive, seja bem mais fantasioso do que qualquer outra coisa, porque você tem muito pouca evidência de um possível Arthur, ele meio que estuda a época, né, nesse sentido. Então tem duas coisas que eu me lembro. Como que eram criados os santos pela igreja, que não é um prognóstico nem um pouco positivo para a igreja, diga-se de passagem, né? E também como os cristãos eram, agindo em bandos, né? Através das novas terras, dos novos mundos e tal. Então, quando a gente tá falando do apocalipse milenar do ano 1000, o que acontece? Existe uma referência bíblica que fala, inclusive no livro de Apocalipse, falando que teriam 1000 anos depois da morte de Cristo, em que acabou tudo. E que Apocalipse acontece a partir do ano 1000. E aí tem aquela do ano 1000 ao ano 1033, que seria, né, basicamente ali o 1000 da era que Jesus morreu, mais ou menos, né? Segundo a Bíblia. O que é muito interessante, porque eu tenho absolutamente certeza que alguém deve ter feito algum cálculo errado aí no calendário. Com toda certeza não estava correto. Até porque o mundo também não acabou. E não foi acabar nos próximos outros 2000 anos. A galera não sabia se era o ano 1000 do nascimento do Cristo ou no ano 1000 da morte do Cristo. Então rolou um período de 33 anos, onde qualquer ano podia ser o ano 1000 e a galera não sabia, tipo, será que é hoje?
Mas era quando ele morria na cruz ou quando ele morria depois de ter ressuscitado? E fica aquela, né? Eu tenho 3 mais dias ou tenho 3 menos dias? Então, eu acho que tem a ver também com aquele lance do... Vocês lembram do 1000 passarás, de 2000 não chegarás, né? Que dizem que essa frase está na Bíblia, mas ela não está, né, na Bíblia. Isso é Nostradamus, supostamente, né? Que também não tem nenhuma comprovação. E eles falam que isso apareceu, eu estava lendo sobre isso um tempo atrás, foi um erro de interpretação que eles faziam. Eu acho que tem os versículos, acho que é João que escreve, e ele usa a palavra milênio. Só que o milênio é uma expressão que indica, tipo... uma caralhada de ano. Exatamente. Da cultura judaica seria um período, né? Um período. Não exatamente de 1000 anos, e não 1000 anos a partir daquele momento que ele estava falando. Ele está sendo, tipo assim, genérico, né? Só que eu acho que ele usa nos versículos a palavra algumas vezes, eu acho que 3 ou 4 vezes, né? E aí as pessoas meio que pegaram isso e fizeram a conta, né? Esse foi o de 2000, não foi? Porque é o bug do milênio. Eu lembro muito do ano de 2000, porque eu era muito pequenininha e eu tinha, tipo, minha avó, ela tinha muitos livros, ela ia em sebo e catava todos os livros possíveis. E tinha um na casa dela de Nostradamus, e eu fui ler. E, tipo, sem instrução nenhuma de quem era Nostradamus, o que tava naquele livro, enfim. E daí foi bem na época de 99 pra 2000. Tinha o quê? 4, 5 anos. E daí eu tinha certeza que o mundo ia acabar. Eu lembro muito da gente, tipo, indo no shopping. Você conseguia ler com 4 ou 5 anos? Eu conseguia comer giz de cera. Minha avó lia pra mim. Ela lia pra mim, ela falava o que tinha lá, entendeu? Tipo, eu escolhia o livro e ela ia aceitava e lia lá comigo, entendeu? Que show de bola, sua avó. Pois é, eu herdei uma coisa boa da família. Vamos ler aqui o fim do mundo pra minha neta. É o seguinte. 2000 vai todo mundo morrer. Eu lembro da gente indo no shopping, tudo cheio. Vai todo mundo morrer, minha neta! É verdade! Come abacate que você não morre, filha! Vocês acham que eu sou assim por quê? Enfim, mas esse de 2000 eu lembro. E só depois de muito tempo que eu fui aprender que era o bug do milênio, né? Que, tipo, os computadores, eles não iam conseguir prescrever depois de 1999. Que não ia ter onde guardar tanta informação assim. Então, ia tudo parar. Tipo, não ia funcionar banco, cartão de crédito. Essa treta, é bom até a gente falar um pouquinho sobre isso, porque tem uma geração nova que não pegou essa época, né? A gente, eu acho que é a última geração antes do mundo sem internet. Então, internet era uma coisa até era meio selvagem, era uma incógnita, era misteriosa, uma previsão de novos tempos. É muito interessante porque essa coisa de... no ano 1000 não acabou, né? Tinha lá o Papa Silvestre II que defendia essa hipótese. Quando chega perto do ano 2000, começa a ter um remake dessa crença. De que, não foi naquele milênio, vai ser no... Aguardem o ano 3000, bicho. Vocês vão ver o que o pessoal vai aprontar. Fica um alerta aí pra quem não passou ainda. E aí, o que acontece? Meio que o bug do milênio tem a ver com isso, mas não é necessariamente sobre isso. Mas é engraçado como, dos anos 2000 pra trás, os últimos 30 anos antes dos anos 2000, já começou a aparecer aquela miríade de seitas de fim do mundo. Porque o cometa vai passar. Toma aqui esse suquinho, vamos dormir. Não. A galera já começou a se preparar. Então a gente a gente como sociedade, já tava numa vibe de que, se o mundo não acabar, ao menos a gente vai estar chegando em uma outra era. Porque o ano 2000 é um negócio muito representativo. Meio que o futuro vai chegar. E casa-se com essa questão, o bug do milênio, explicando pra geração Z, o que é o bug do milênio? Existia uma hipótese levantada pela galera de TI, e a galera de TI não era tão comum como você tem hoje. Hoje em dia, se você, às vezes, é uma galera de Chamava nem TI ainda, era analista de sistema. Exatamente, eles eram tipo assim, eles eram oráculos do novo mundo. Tinham 5 deles no mundo todo, assim. Meio Serial Experiments Lane, sabe? Eles seriam tipo os magos da Terra-média, só tem 5 no mundo inteiro e acabou, só tem isso. E aí, o que acontece? Existia essa hipótese de que a programação do Windows contava a parada em casas decimais, os anos em casas decimais, e você não tinha um ano 00, porque meio que, pra lógica que foi programado tudo... Até hoje não tem, o ano 00 no Windows é 1900. Então... Na verdade, não era nem só o Windows, né? Era sistemas em geral, tipo, pra economizar, digamos, espaço, que naquela época era um problema, né? Eles usavam Banco usava. Eles usavam só duas casas decimais para determinar ano, por exemplo, né? E aí eles não calcularam que quando chegasse, né, de 99 para 2000, assim, os sistemas que operam com base em data, sei lá, sistema financeiro, esse negócio, poderia ter um bug justamente por isso, porque quando virasse do 99
pro 00, né, ele poderia compreender que se passaram 100 anos ali. Era 1900. Não 2000, né? Exatamente. Aí o computador ia falar, 1900 eu não existia ainda, desliguei. Pronto. Né? Fui desliguei. Era uma crença muito maluca, porque ninguém sabia exatamente o que ia acontecer. E aí gerava essa hipótese que ia acontecer um apocalipse cibernético, né? Poderia rolar um problema de, tipo, imagina essas plataformas que calculam, por exemplo, juros e o caralho a 4 com base em data. Imagina, tipo assim, em vez de calcular os juros de um ano, ia calcular de... 100 anos, sei lá. De 100 anos, que são. Menos 100 anos. Seu cartão de crédito vai pra negativo. Já pensou que maneiro? O banco te dá dinheiro. É isso. Então, o grande problema, na verdade, era só o sistema financeiro que tava com essa preocupação. Na assim. verdade, os bancos, eles ainda usam um sistema bem arcaico pra armazenar informação. É um bagulho bem... Tem bastante banco que usa COBOL ainda, mano. Mas eles usam porque é seguro. Essa que é a parada. Só que, assim, eu acho que o que rolou muito na época dos 2001, que era a novidade da tecnologia de informação ser muito mais acessível, né? A galera tava todo mundo começando a ter computador em casa. Ninguém tinha smartphone ainda, né? Mas, tipo, todo mundo tinha acesso ao computador ou na escola, ou na biblioteca, ou na universidade, ou em casa. Todo mundo já tinha usado pela primeira vez. E tinha muita curiosidade, era muito místico ainda, como funcionava o mundo da informática. Sim. Você via séries, por exemplo, que falavam sobre hacker, e o hacker era aquela pessoa obscura, que é debaixo da ponte, trocar um pendrive, um disquete. E que não usa mouse, né? Que não usa mouse, tudo digitado. Ele usa Linux, ele digita comando, olha que maluco. Essa falta de não saber lidar ainda ser muito místico, uma coisa muito nova ainda, criou essa insegurança. E essa insegurança virou uma grande bolha quando ela parou na TV. Porque foi na TV que começou a falar muito de bug do milênio, no sentido de as pessoas estão preocupadas. E teve matéria no Fantástico, teve matéria depois... Teve Globo Repórter, né? Globo Repórter. E o caos é geral, porque, tipo, ninguém sabe como entende, você pergunta pra alguém que você acha que sabe, ele te dá uma resposta atravessada. Meio vaga, né? E vira aquela bagunça. É uma histeria, basicamente, que eles fazem. E no final, não teve bug. No final não seria um fim de mundo, né? Seria um colapso social com base em todos os sistemas que dependiam do funcionamento de governos e o caralho 4 deixasse de funcionar. Mas calma aí, mais ou menos. Isso quando a gente tá falando tecnicamente, olhando só pro bug do milênio. O problema é, entra o religioso nesse contexto, ai meu Deus, o mundo vai acabar. Ai, isso é prenúncio do fim do mundo. Ai meu Deus, crise financeira. Ai, crise. Aí vai ter onda gigante, porque, sei lá, tipo, o banco acabou, vai ter onda gigante. É assim que funciona na cabeça. Onda gigante. Tipo, vai ser o dia depois da manhã, e aí o que acontece? Porque tá tendo muita criminalidade. Isso é porque o fim do mundo está para acontecer. Então você tem essa parada, vocês entendem, né? Tem um pouco dessa mística dos momentos de crise como sendo um prenúncio onde tudo aquilo que a gente conhece vai acabar. Sabe, pra quem é hipocondríaco, toda febre é sinal que você vai morrer? É a mesma coisa. Sim, exato. Vou no Google, é câncer. Tô com dor de garganta, tô com dor no olho, do cu, câncer, né? É isso aí. Mas é interessante porque quando a gente olha pra trás, a gente vai ter crises muito piores do que várias do que a gente tá passando aqui hoje, né? E que é claro, né? Hoje a gente tá falando sobre um olhar muito preciso do Brasil de 2023, né? Naturalmente vão ter outros lugares nesse exato momento no mundo que tem crises muito piores, né? Guerra acontecendo, guerra na Síria, blá 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 blá. Mas é isso, né, gente? Crise depende pra quem? Depende pra quem você pergunta. Eu acho interessante o bug do milênio porque ele tem muito a ver com o que eu chamo de a grande promessa. Nos anos 90 para os anos 2000, ali mais ou menos na berola, na virada, as pessoas que nasceram ali mais ou menos 92 até 95 cresceram com a grande promessa que a tecnologia ia resolver todos os problemas do mundo. A gente cresceu sabendo que o mundo estava ficando super populoso, mas com tecnologia a gente faz mais comida. Sabendo que a gente tá produzindo muito lixo, mas com tecnologia a gente recicla. A tecnologia, ela ia ser a resposta pra tudo. E o bug do milênio, ele vem com um contraponto muito forte, porque é a primeira vez que há uma grande dúvida no nível social sobre os provéns da tecnologia. É a primeira vez que você vê um ruído, uma coisa muito diferente do a gente não vai conseguir solucionar todos os nossos problemas com tecnologia. É a primeira vez que isso acontece. E o bug do milênio passado, parece que a galera deu uma soltada, uma largada e falou, então vai dar certo, confia na tecnologia que vai dar certo. E essa tecnologia que vinha pra salvar o mundo em todas as instâncias nunca veio. Então a galera que tá crescendo agora, que é adolescente agora, eles estão crescendo com o oposto da grande promessa, é a grande decepção. Eles estão crescendo em um mundo onde todos os problemas estão ficando em um nível de alarmismo onde a gente não tem como mais ignorar eles. Todo verão é mais quente que o passado, tem uma quantidade de queimadas maior,
a quantidade de furacão e tufão é maior, toneladas de lixo acumulando é maior, mais animais extintos que a gente nunca vai conseguir recuperar, é a grande decepção. E eu acho muito interessante o bug do milênio, porque é a única, pelo menos eu lembrando de quando eu era pequeno ainda, eu tinha 8 anos nessa época, foi o único momento de quando eu era crescendo ainda, que eu lembro de um ruído nessa grande promessa, que depois só vai vir quando a minha geração vai cair na real, lá quando eles têm uns 24, 25 anos, que eles vão entrar de cabeça no mercado de trabalho e vão ver que a banda não toca dessa maneira, né? Vai todo mundo se decepcionar foda com o mercado de trabalho entre 21 a 25 anos, mais ou menos. Isso eu acho muito excepcional no bug do milênio. Eu acho que essa idade, eu discordo um pouco da idade, viu, Lucas? Porque eu já nasci e já fui criada de uma forma com um pouco em relação à decepção da tecnologia. Eu acho que meus pais, provavelmente, que minha mãe é de final de 70, começo de 80, pode ter essa promessa maior. Porque eu mesma, tipo, quando comecei, não, a gente já tá dando tudo errado, tá ficando quente. Eu lembro muito de eu, bem menorzinha, vendo que não tinha mais volta pro planeta Terra. Não tinha mais volta e que a única promessa que a gente tinha era encontrar, tipo, água em forma líquida em outros planetas pra gente poder povoar. E assim, conforme eu fui crescendo, eu fui vendo que isso tava cada vez mais difícil de acontecer. Então, esse ruído pra mim sempre existiu, sabe? Esse pavor tecnológico, assim, eu acho que a gente pode pegar, por exemplo, o cinema, né? O cinema sempre retratou muito bem isso. Isso vem, ali desde os anos 60, tirando, óbvio, né? Aquelas obras seminais de cinema, né? Que mostram, tipo, Chaplin, tempos modernos. 2012, né? Roland Emmerich é o diretor que, né, se especializou nessas obras, né? Eu tô falando do pânico tecnológico, tipo Westworld, Exterminador do Futuro, Matrix, né? Esses filmes que mostravam que a tecnologia, na verdade, ela vai nos escravizar, né? Sim. É meio que tá acontecendo agora, né? A gente acha que como o Lucas falou, tipo assim, a gente cresceu com a promessa de que a tecnologia ia facilitar a vida das pessoas, né? Ia ajudar, ia deixar as pessoas mais livres pra, sei lá, fazerem arte e o caralho 4, e agora... Carros voadores. Podcast. Mas quem que é carro voador? E agora a gente tem o contrário, né? A gente tem o capitalismo usando a tecnologia para se livrar do empregado, né? Na verdade. Videodrome de 83, cara, não sei se alguém já viu aqui, mas é um... Sim. Em relação a medo com tecnologia, é um dos meus favoritos, que ele fala muito sobre a fusão da tecnologia na nossa vida no nível mais fundamental. Veja Videodrome, é nojento, mas é maneiríssimo. Todo subgênero de cyberpunk fala bastante sobre isso nesse sentido, né? Hoje a gente vive, sabe? A gente tem um episódio sobre isso, inclusive. É que os anos 80, ele é apocalíptico, né? A galera que cresceu nos anos 80 cresceu com a promessa que o mundo ia se acabar porque a gente não ia se aguentar, a gente ia se estourar. As grandes potências iam jogar bomba atômica. Apesar de que eu acho que, nos anos 60 foi um momento ali, que é Baía dos Porcos, né? Eu acho que foi o momento que a gente teve mais próximo de um apocalipse nuclear de verdade, né? Os anos 80 foi mais de aquela guerrinha não tem quando fica dois adolescentes, um peitando o outro e ninguém nunca briga? Não, é o cachorro no portão, tem 2 cachorros, um do lado, outro de outro, daí quando abre o portão ninguém faz mais nada. Ninguém faz nada. Ficou muito perigoso porque, tipo assim, eles praticamente multiplicaram por 3 os arsenais nucleares que tinham em 20 anos, assim, né? Tipo, era uma quantidade muito maior, né, de bombas nucleares e de os caralho 4, né? E eu não sei se vocês lembram o temor que foi com o fim da União Soviética, que você começou a ter um monte de pequenas repúblicas ali que tinham um arsenal nuclear, né? Até conseguirem fazer acordos ali de desmilitarizar e retirar esse material daquelas repúblicas que se esfacelaram da União Soviética, né? Tinha um temor muito grande nessa época de que com essas armas nucleares pudessem ser roubadas, vendidas, né? Tanto que a gente tem um monte de filme nessa época também que mostrava isso, né? Os árabes comprando armas nucleares roubadas da Rússia e não sei o quê. Né? Aí é com você, Hel, porque eu nasci 3 meses depois da dissolução da União Soviética. 3 meses. Ah, Lucas, dá pra pegar. Eu sou de 91, então assim, é foda porque todos os podcasts que eu escuto com pessoas mais velhas, não mencionando do Hel, cara, realmente, né? A gente tá falando aí. Faz sentido esse medo atômico nuclear, tipo, a todo momento. Relógio do fim do mundo ali, tipo, 2 minutos, 3 minutos pro fim do mundo, né? Coisas nesse sentido. Alguém aperta o botão vermelho, né? Tem aquele caso da União Soviética que teve um defeito no radar, que eles viram bombas, ou uma bomba, um míssil, né?
chegando na União Soviética e a galera falou, o esquema aqui é o seguinte, chegou bomba é pra tirar a bomba. Aí o cara que tava ali no radar falou, não, calma aí, espera essa porra. Aí veio... Não aconteceu nada, falou, ufa. Quase que rola aí uma hecatombe nuclear algumas vezes aí nessas décadas aí, né? Mas sabe o que eu acho interessante, fazendo contraste de, tipo, décadas? É que desde que eu nasci, e eu acho que também por morar em cidade litorânea, eu pelo menos tinha medo do fim do mundo vindo de desastres naturais. Principalmente porque a minha vida inteira foi, tipo, eu morava ali na Baixada Santista, então a gente sempre passava por uma praia em São Vicente, depois da Ponte Pênsil. Os anos passavam e a gente sempre via, tipo, o mar avançando cada vez mais e perdendo a linha de areia daquela praia, né? E sempre quando chovia demais, era alagado, não tinha como passar ali, enfim. Então, pra mim, meu fim do mundo não era, tipo, briga entre as superpotências. Era dar o problema mesmo de, tipo, a gente tá destruindo o nosso planeta e vai tomar o mar vai avançar e, tipo, vai ficar muito quente. A gente tá destruindo as nossas florestas. Então, a gente vai morrer muito próximo. Tá chegando. E realmente tá chegando. Porque, né, quinta-feira passada fez 32 graus e agora a gente tá aqui com 7 graus à noite. Então... E é foda porque você não consegue mais ver documentário do David Attenborough sem ficar triste pra caralho que o mundo tá morrendo. Não tem um que você não fique muito, muito triste. Inclusive, uma recente que eu vi, o David Attenborough, ele mostra a floresta onde eles começam a gravar o documentário. Depois ele mostra uma visão de satélite e fala, olha, a gente teve que parar de gravar nessa floresta porque essa floresta não existe mais. E é isso. Tipo... Acabou. Eu acho desesperador. É literalmente tipo o da Bíblia, né? Que, vou mandar uma água aí, vai destruir todo mundo. Coloca aí na Arca de Noé. Pra mim, sempre foi isso. O mundo vai ser plantação de milho, no final. Plantação de abacaxi e... É o Inception, né? O Inception é bem essa... Não, o Inception não, você tá falando de Interestelar. Interestelar, verdade. Interestelar, né? Por isso que eles estão tentando ir pra outro Inception, né? Isso Interestelar é o fim do mundo sustentável, né? O mundo ficou insustentável, você não tem mais como produzir comida e a humanidade vai ter que pagar de gafanhoto. Não tem outro jeito. Aqui não tem mais como ficar, não tem como a gente investir em retroceder, a gente só tem como marcificar a Terra a partir de agora. Então a gente tem que ter o risco de ir para outro lugar, tentar achar aquele espírito de explorador que existe dentro da humanidade, que os polinésios tiveram muito de acabamos de destruir com essa ilha, vamos entrar dentro de embarcação e tentar descobrir onde tem mais uma ilha no Pacífico para destruir com a próxima ilha. E essa analogia é tão boa que as pessoas que vão para os outros planetas são tipo agricultores, moram numa fazenda de milho, literalmente para começar do zero porque destruiu tudo, né? Inclusive eu até ia citar o cinema de novo, isso que vocês estão falando, por exemplo, tem filmes mais antigos falando sobre o Soylent Green, por exemplo, acho que não sei se vocês conhecem esse filme. Cara, é exatamente sobre isso, é o fim da comida e as pessoas virando ração. Que depois meio que transformaram no Expresso Polar, né, o Snowpiercer, né, meio que isso, é Soylent Green dentro de um trem, né. Calma aí, Expresso Polar é aquele do CG da Coca-Cola com Tom Hanks. É o da Agatha Christie. Não, o Expresso Polar é aquele dos anos 2000, caralho. De criança. É verdade. Expresso do Oriente Não, Expresso do Oriente. Não, caralho. É o da Agatha Christie. Assassinato do Expresso do Oriente da Agatha Christie. Assassinado do Expresso Oriente. Não, vocês estão confundindo tudo. O Expresso Polar é o infantil que tem um Tom Hanks em CG feio pra cacete. Não sei. Parece o urso da Coca-Cola de CG. O que eu tô falando é o filme... Expresso da Manhã? Eu acho que é isso. É Expresso da Manhã. Expresso da Manhã, Baseado na HQ, né, real? Virou série também, que é meio isso também, né? Mostrando que vai chegar uma hora que vai ter gente demais e comida de menos. E aí vão ter que começar a transformar pessoas em comida. Esse é um fim do mundo que foi anunciado 2 vezes pela ciência já. Vai ter pessoas demais e comida de menos e a gente vai passar uma fome do caralho por causa disso. 2 vezes a ciência anunciou isso e 2 vezes a ciência esteve errada. Ambas as vezes por questão de tecnologia. A primeira delas porque a humanidade avançou muito. A capacidade de automação de tecnologia, a gente tá falando de uma automação medieval ainda, de você usar o boi para puxar o arado, coisa desse tipo. E a segunda vez por tecnologia a capacidade de controlar
estimular a reprodução das espécies para fazer seleção artificial com que as espécies de plantações que a gente tem produzam mais alimento por safra, né? Então, dois grandes avanços da tecnologia nesse sentido que salvaram a gente da fome, mas tem aí um terceiro vindo, né? Dizem que a Terra não passa de 10 a 11 bilhões de pessoas, ela não fica sustentável mais. Eu vi esse cálculo dizendo que a gente cruzou essa linha, né, da sustentabilidade. Tipo assim, o mundo começou a consumir recursos que não pode mais ser renovados, né? Eu acho que foi em 2017, eu acho que foi isso, foi a partir dali, segundo eles, né? Mas sobre os de comida, Lucas, eu acho que até o último dado que tem é isso. Tipo, a gente produz quase, eu acho que é 1,8 vezes a comida que seria suficiente para o mundo todo, né? Mas o problema é a distribuição, na verdade, né? É isso. Acesso. Tem muita comida, tipo, você tem comida que daria para alimentar praticamente 2 vezes o planeta, né? Mas o problema é acesso, né? É isso. E o problema nunca foi quantidade, ele sempre foi qualidade também, né? Porque uma coisa é você produzir arroz e milho pra caralho. Isso a gente é bom demais de fazer. A humanidade produz arroz e milho pra caralho. Se você considerar quantas pessoas no mundo têm acesso a uma tuna, a um salmão, um negócio tipo, que hoje é considerado o produto mais de luxo, por exemplo, comidas mais de luxo, ou comidas mais... Não, a palavra é luxo mesmo. Porque você tem comidas saudáveis, elas não precisam ser luxuosas, né? Mas a gente tem toda uma escalada de luxurialidade na nossa alimentação que a gente tranca ela com portas de acesso financeiro, né? Então a grande maioria das pessoas não tem acesso financeiro a comidas luxuosas, por exemplo. E a ideia não é que elas tenham, né? Mas que a gente conseguir redistribuir toda essa pirâmide financeira em uma pirâmide de distribuição. Você está falando em comunismo, Lu? Mas não só isso, porque comida de qualidade não necessariamente é tipo essas luxuosas. Porque Exatamente. Se a gente for falar dos povos indígenas, por exemplo, eles tinham comida de qualidade. Só que a grande diferença é que basicamente eles sabiam cuidar da terra, que é uma coisa que a gente não faz. Porque o grande problema é o agronegócio em relação à exploração, entendeu? Então, tipo, Sim. Não necessariamente essas comidas luxuosas é o que a gente precisa. A gente tem, sim, capacidade de ter comida de qualidade. O problema é que essa exploração literalmente acaba com essa oportunidade, entendeu? Porque o sistema, né, o capitalismo não vê como comida, vê como um commodity, né, como um produto, né, de valor agregado para venda, né? Eu mencionei as comidas de luxo, mas porque elas são as mais insustentáveis que tem, né? Tem uma correlação muito forte entre luxuosidade da comida e insustentabilidade dela. A capacidade de você reproduzir ela, o quanto de recursos gasta para ter ela, o quanto de comida que é jogada fora para você produzir um negocinho pequeno, né? Então, a gente foca muito no que dá dinheiro e muito pouco em alimentar as pessoas. Porque, por exemplo, clássico, né? Quando a galera entra nessa de fazer dieta, por exemplo, e tem aí os super produtos, o super coffee, ou então, tipo, o whey protein, sendo que se você tivesse uma comida balanceada eu sou vegetariana, mas caso você coma carne, a proteína, os vegetais, o arroz e o feijão, você tá tendo uma comida nutritiva que não vai te engordar, tipo, aquela parada de, não coma fruta porque fruta vem, coma fruta sim, coma muita fruta, porque isso ela vai te sustentar, ela tem nutrientes suficientes, então é literalmente isso que você tá falando, essas coisas aí, elas são insustentáveis, mas elas dão dinheiro pra quem, né? E tipo, dá saúde, de verdade? Então fica aí uma espécie de reflexão em relação a isso. TIAA is on a mission. Why? Because 54% of Black Americans don't have enough savings to retire. So in collaboration with big-name artists like Wyclef Jean, TIAA released Paper Right, new music inspiring a new financial future. With 100% of streaming sales going to a nonprofit that teaches students how to invest. Stream Paper Right now and help close the gap. Tem um outro tipo de fim do mundo que eu chamo de fim do mundo do medo da China. Que eu acho que as pessoas no Brasil escutam talvez até menos que aqui nos Estados Unidos, mas escutam bastante ainda, que é o grande medo da China. Vocês já ouviram os cálculos do tipo, se cada chinês comer um ovo a mais por dia, o mundo vai precisar de uma granja do tamanho da Austrália. Umas paradas assim. Cara, nunca tinha ouvido falar, mas isso parece que deve ser uma excelente propaganda de China, cara. Nossa, quanto eu
já ouvi... É sempre umas contas mirabolantes que não faz sentido nenhum. Com relação à China, porque a China é um mundo tão diferente e tão maior que a gente tem no Brasil e nos Estados Unidos, que as pessoas têm muita dificuldade mesmo de imaginar a China, né? E ela é uma incógnita mesmo, porque a China, ela se fecha ela mesma, né? Ela faz pouca propaganda dela, como a Coreia faz, por exemplo, de exportar muito entretenimento, né? Então a gente fica essa dúvida, esse medo, né? Então tem muito apocalipse relacionado à China. A China tem o maior exército em número de pessoas, então se a China quiser, ela invade qualquer país no mundo. A China tem o maior capital imobiliário do mundo, então se ela quiser, ela compra todos os prédios do Brasil. A China tem o maior número de população, então se ela quiser, ela consegue fazer o monopólio de todo o consumo de carne no mundo. Não vai mais ter picanha no Brasil. Tem sempre um papo desse, né? O medo da China. Até agora pode ter um segundo medo, porque a Índia superou a China, né, em população. A Índia tá com 1,428 bilhões de pessoas. Caralho, velho. É muita gente, bicho. Eles estão mais populosos do que a China. Então, tem mais uma aí agora. Imagina se os indianos também comessem um ovo a mais, além dos chineses. Aí, fudeu. Aí não tem mais ovo. Não, mas aí não tem problema não, porque não é ideologia errada, segundo o ponto de vista... Não come carne, né? Eles não comem carne, então tá tranquilo. Não Você imagina se os indianos mudassem a religião, né? Que é o papo, né? Cara, esse papo ele é muito interessante. Inclusive, eu já falei aqui que a minha teoria de mundo vegano não vai ser só cultural, não vai ser por qualquer outra coisa que não questão econômica, né? Não vai ter onde plantar boi. Então, o veganismo vai ter que ser isso. Sabe aquela brincadeira que é a não monogamia vai ser a única opção quando duas pessoas não conseguirem mais pagar o aluguel daqui a 50 anos? Pois é. Então é isso. Você acostume-se com casais de 4 pessoas. Pagar o aluguel, maluco, criança é a parada mais cara que dá pra acontecer na sua vida. É impossível ter criança. É uma criança, é verdade. Mas isso é interessante, né? Porque esse lance da superpopulação, né? Não é de hoje, que o próprio Lucas está falando, que a ciência já tinha, vamos dizer assim, previsto erroneamente até o momento, né? Esse lance da superpopulação ser uma causa de fim do mundo, pelo menos de um momento de crise muito forte. Você tem um malthusianismo, que era um pouco dessa crença de precisamos diminuir a população porque vamos conseguir produzir menos do que pessoas pra comer. Aí vai ter o neomalthusianismo, vai ser o que vai inspirar o Thanos, né? Nos filmes da Marvel, né? A gente precisa diminuir o número de pessoas. Acaba que esse papo geralmente tá sempre associado com vamos matar pobres e pessoas de outras etnias em conjunto, né? É sempre eugenismo disfarçado. É sempre, 100%. É sempre eugenia nesse papo, né? Exatamente. O Thanos tenta resolver aquilo daquela forma, não, vai ser 50-50 de tudo, né? Não foda-se. 50 homens, 50 mulher, vai ter 50 ricos, 50 pobres, né? Tipo, pra tentar fazer dessa maneira. Mas é um papo meio escroto mesmo, né? Mas esse papo todo tá me lembrando que as últimas notícias sobre superpopulação, na verdade, tá falando que a taxa de natalidade do mundo inteiro tá diminuindo, na verdade, né? Caindo, é. Em alguns lugares, né? Não, mas isso que eu tô falando é que acaba compensando em outros lugares. Em alguns outros lugares ela aumenta, né? E não só isso. O Lucas acabou de falar, ter uma criança é uma das coisas mais caras que tá acontecendo. Não tem mais como, gente. Eu tenho pra mim que você ter filho, ele vai ser um luxo no futuro. Então as pessoas, elas vão ter filho quando elas são muito, muito, muito ricas ou quando elas tiveram descuidado. Todo mundo vai fazer o possível pra não ter filho até a classe mais alta. Só a classe mais alta vai ter filho. Porque é uma parada insustentável. Mas até a gente chegar lá, que eu acho que é já pro papo de mais de 15 bilhões de pessoas no mundo, o que a gente tem são crises locais de natalidade negativa, como é no Japão, como é na Coreia, como em alguns países da Europa que já são mais socializados. Como o Hel bem estava trazendo, você tem o contraponto de países que estão modernizando agora, e por causa dessa modernização, eles também estão se desenvolvendo muito rápido, e o boom econômico normalmente precede o boom de natalidade. Os baby boomers são isso nos Estados Unidos. Você teve o boom econômico, todo mundo teve filho pra caralho. A parada tá tendo oportunidade, tá rolando grana, vamos ter filho pra caramba. Então, no momento, em questão mundial, tem esse contraponto de que a natalidade ainda é muito positiva. Mas quando esses países todos tiverem se modernizado e tiverem passado por esse período de expansão econômica, normalmente vem o período de contração. E aí que vem o medo da natalidade de em todos os lugares estarem negativas, né? Por exemplo, a China tá tentando empurrar na goela de todo mundo tenha mais de um filho. Depois de tanto tempo com a política de tenha só um filho, agora eles querem muito que todo mundo tenha mais de um filho, pra eles não entrarem em uma grande recessão. O medo de geral é que isso aconteça no mundo inteiro, porque daí toda a economia do mundo inteiro vai se retrair. Capitalismo baseia-se no fato de que você vai multiplicar o seu consumidor ad eterno, né? Se você não tem capitalismo, né? Como é que você vai justificar essa parada, né? Então é isso, gente. Comunistas, veganos é o que nos espera daqui a 50 anos.
astronômico, posso trazer? Por favor, é isso que eu ia trazer, exatamente. Aliás, hoje tem pelo menos uns 4 ou 5 planetas retrógrados, hein? Fica esperto aí você que sai de casa. O meu fim do mundo favorito é o fim do mundo do planeta X. Ou o fim do mundo do planeta Nibiru. Os Nibirutas. Os Nibirutas. Porque, por 2 grandes motivos. Primeiro que até recentemente, mais ou menos ali nos anos 70, 80, a gente não entendia muito bem como a Lua surgiu. Como esse grande satélite natural lindo que nos esplanda toda noite e apareceu. Deus fez. Deus fez. Existiam várias hipóteses e já existia também a hipótese do grande impacto, mas hoje em dia, dos anos 70 para cá, ganhou-se muita força e é considerado como a hipótese mais aceita, apesar de não ter o martelo final comprovado, de que a Lua, ela é o resultado da colisão de 2 protoplanetas. Existe um protoplaneta menor que a Terra, existe um protoplaneta um pouquinho até menor, mais ou menos o tamanho de Marte, e eles se colidiram ainda quando eram protoplanetas. Protoplaneta significa que as camadas deles ainda não são muito definidas e a órbita dele também não é muito definida. Esses 2 planetas eles vão se chocar, e desse impacto surgiu tanto a Terra quanto a Lua ao mesmo tempo. A Terra seria a fusão desses 2 planetas se chocando um no outro, e a Lua foi o que resultou dos projéteis que foram lançados ao espaço, né? Os grandes pedregulhos, por um grande tempo eles eram um anel de debris, de pedra em volta da Terra, e aos poucos eles foram se formando, se juntando, e depois de milênia virou-se a Lua. Então a Terra e a Lua, eles são ambos formados desse grande impacto, né? E apesar de a gente não saber disso, parece que de forma intrínseca a gente tem esse medo, né? De que outro grande impacto venha acontecer. E aí vem a teoria do planeta Nibiru, que seria um grande planeta, um 10º grande planeta, não um planeta anão, como é Plutão, ou vários outros planetas ali perto do cinturão de Kuiper, mas um outro grande planeta, e ele tem uma órbita excêntrica muito grande, muito prolongada, então ele passa perto do Sol uma vez a cada 15, talvez 20 mil anos, e daí ele volta para aquela órbita bem excêntrica, bem prolongada lá para longe e volta, e o medo é que ele venha um dia pegar a Terra. Ah, eu pegava. E ele vai encher a bola na Terra. Ele vai trucidar. Eu dava aquele pescotapa bonito, assim, pá! Só pra ficar esperto, a humanidade. A ciência teve noção de que isso era possível pelo menos 3 vezes de novo, né? A gente previu a existência de um 10º, ou de um planeta X, um planeta incógnita, várias vezes antes. 2 vezes a gente esteve errada. Na segunda vez, a gente, sem querer, descobriu Plutão, procurando por esse grande planeta de órbita excêntrica. A gente, sem querer, achou Plutão. Mas dessa vez a gente acha que tem um terceiro... A gente ainda acha que esse planeta existe. Tem um buraco, né? Não é comprovado. Inclusive tá longe de ser comprovado. É que acontece que se você olha pro cinturão de asteroides mais longe do sistema solar, que é o cinturão de Kuiper, né? O cinturão, ele acaba do nada. Ele começa gradualmente a ter cada vez mais pedregulho, uma densidade de pedregulho, de asteroide cada vez maior, até que ele fica muito compacto, aí dá um corte. Não tem mais nada. E você tem órbitas excêntricas de planetas anãos, planeta bem pequenininho mesmo, que eles são todas muito excêntricas, passam perto do Sol, depois vão lá para longe do Sol, depois partem perto do Sol. São órbitas que elas não são circulares, elas são um oval muito achatado, mas elas são todas alinhadas, como se elas tivessem um eixo em comum. Então parece que existe um objeto muito grande, muito longe do sistema solar, porém em órbita do Sol, que fica esticando a órbita desses planetas anãos. Ele fica puxando esses planetas anões para longe. É uma solução matemática muito prática, muito simples para esse problema, é que existe um planeta mais ou menos do tamanho de Netuno, com uma órbita muito excêntrica, mais ou menos a órbita de 15 mil anos, né? Demoraria 15 mil anos terrestres para esse planeta dar uma volta completa na sua própria órbita, né? Mas a gente nunca achou ele. A gente fica procurando e a gente não consegue encontrar ele até hoje. Mas eu fico na esperança que um dia Nibiru passe e a gente possa dar tchauzinho pra Nibiru. É que Nibiru a gente tá falando de questões esotéricas, né? Também, né? Sim, não, eu tô falando que tem uma teoria maluca aí dos conspirólogos que falam que tem um planeta gêmeo da Terra que orbita junto com a Terra, né? Só que ele tá sempre... Ah, não. Ele tá ao contrário, ele fica sempre escondido atrás do Sol pra gente. Então por isso que a gente não vê. Ah, para, não, mentira. Não, você tá de sacanagem. Calma aí. É sério. Você nunca viu isso? Não, nunca tinha ouvido falar disso. Essa teoria é da teoria do Sol, Hel. Calma. Na verdade, a gente acha que o Sol, ele tem uma estrela gêmea, que a gente aqui é um sistema... Antes era um sistema binário. Então tinha 2 estrelas. E daí, tipo, a gente não consegue achar a irmã do Sol, a irmã gêmea do Sol, porque todos os outros sistemas que a gente encontrou com
estrelas como se fosse o Sol, eram só sistemas binários. Então a gente acha que tem essa estrela perdida. Eu acho que a galera deu uma confundida com o planeta Terra duplicado. Não, tem as duas. Tem a teoria... Tem as duas? Tem a teoria de que o Sol teria uma estrela binária que ele engoliu ou ela foi ejetada pra fora. Clarion é o nome do planeta. Clarion. Isso, e tem o planeta Clarion, que ele ficaria em uma órbita exatamente contrária da Terra. Então, conforme a Terra vai girando em torno do Sol, o planeta Clarion vai girando também. O que essa galera não sabe é que a Terra não faz só movimento de rotação e translação. Todo mundo aprende translação e rotação na Terra, né? Na Terra, caralho, na escola. Provavelmente na Terra. É na Terra também, né? Por enquanto. Você aprende rotação e translação, mas a Terra tem 6 movimentos ao todo. 3 deles que a gente não aprende, mas que são muito relevantes para essa conversa. Um é que o eixo da Terra, que a Terra gira em torno do próprio eixo, o eixo da Terra fica bambolando. Ele fica girando em torno de um cone. O segundo movimento é que É a revolução, né? Isso. O segundo movimento que a gente não estuda na escola é que esse cone tá girando. Então o sul da Terra, ele tá apontando para lugares diferentes a cada 10 a 15 mil anos, mais ou menos. E tem mais um movimento ainda, que a órbita da Terra está girando também, e ela fica mais excêntrica, mais gordinha, mais excêntrica, mais gordinha. Ela fica oscilando. Então, tipo, a Terra não fica em uma órbita fixa. Essa órbita tá oscilando e tá girando também. Ou seja, não faz nenhum sentido essa teoria, porque a gente já devia ter visto esse planeta há muito tempo. A gente ia ter como, em algum momento, a gente ter como ver esse planeta, né? Ou sentir esse planeta de alguma forma. Mas e se os espíritos evoluídos estiverem ocultando o planeta com seus poderes mágicos? Talvez ele tenha uma órbita que é exata, tem todos os movimentos da Terra iguais, mas opostos, incluindo esses 5 que ninguém nunca estuda. E se for aquele desenho animado em CGI do Cartoon Network dos anos 2000 chamado Guerreiros das Sombras, e que os planetas têm uns foguetes que eles conseguem se deslocar entre si? Essa foi profunda agora. É a esfera de Dyson, é isso. Tem um filme coreano fantástico, acho que tá no Netflix sobre isso, que é... Sim. Que eles montam os motores e levam a Terra embora porque o Sol tá dando uma zica no Sol. Não tem como, porque a gente teria sentido a gravidade de alguma forma, gente. Essa da Terra não tem como. A do Sol eu até entendo, agora da Terra não. A gente ia perder a atmosfera, ia congelar, não ia ser insustentável a vida. Mas no filme dá certo. Eles vão viajar, sei lá, acho que 600 anos empurrando a Terra com o motor até chegar numa outra estrela. Mas tem isso, não é a esfera de Dyson que chama? Eu posso estar confundindo. Não, esfera de Dyson é aquela ideia... É a do Sol, né? Isso, é aquela ideia de você capturar toda a energia do Sol construindo uma esfera em torno dele. E que você pode, usar essa energia pra ir pra outro sistema. É isso, né? O que eu gosto muito de você combinar todos os 5, 6 movimentos da Terra é que você acaba aprendendo que as estações do ano, elas vão migrando também. Então, daqui 10 mil anos, não vai ser... No Brasil é verão em dezembro, né? Mas não seria mais verão, seria inverno no dezembro. As estações em si, elas também vão girando. Por causa da inclinação da Terra. E por causa da oscilação da órbita dela também. E normalmente a galera de teoria da conspiração, como eles não sabem desses outros movimentos que eles não estudaram na escola, eles simplesmente relevam tudo isso, né? É muito engraçado isso. A gravidade não existe, né? É Deus igual um pizzaiolo jogando a Terra plana pra cima. É assim que funciona a gravidade pra essa galera. Então, é isso aí. É isso que a gente tem pra hoje, gente. É isso aí. Tem o planeta Chupão também, velho. Planeta Chupão? Como é que é? Eu já ouvi isso, eu já ouvi. O Chupacu veio de lá, né? Sacanagem. Não sei. O planeta tem o Hercólobus. Hercólobus, o planeta vermelho. Tinha outdoor em Piracicaba. O planeta X, né? Nibiru. Sim. Marduk. Eu acho que é tudo meio que a mesma coisa, não é? Sim. Tem o planeta Capela, que veio os outros espíritos aí quando... O planeta Capela, ele teria a capacidade realmente de viajar entre as estrelas. Ele é uma nave, praticamente, o planeta Capela. Jesus. É aquela parada que vocês estavam falando de meter foguete na Terra e zarpar. O Nibiru, ele tem questão de seres avançados, a teoria da conspiração é que seres avançados moram em Nibiru, e toda vez que o Nibiru passa perto da Terra, eles mandam uma mensagem pros terráqueos. Vem pra cá! E tem a parada também, né, do Nibiru, que tipo assim, que eles habitam outra frequência dimensional, e quando eles passam, eles meio que arrebatam. Os que já estão preparados pra viver naquela vão pro outro planeta. São digamos, retirados, né, da Terra e vão pra ele, toda vez que ele passa pela Terra. Aí vem toda aquela questão de seria Nibiru o paraíso, seriam os humanos, os nibiruenses que foram colocados na Terra. E tem... Nibirutas. Tipo, a Terra é a segunda divisão, né, Lucas? Do Nibiru. É o zoológico, né? É isso aí, a Terra é o Vasco.
fosse o fim do mundo e fosse o fim do universo? Qual que é o fim do universo, Jay? Eu vou falar o seguinte, eu vou deixar a Jay falar, mas eu vou ficar em... Não gostei, dá uma pauta só disso, então eu vou ficar aqui, vou fazer um protesto, silêncio de protesto. Então, já fica aí pra uma próxima pauta, porque eu vou passar bem por cima, porque senão tem um livro. Quando a gente falou de fim do mundo, tá? Eu tenho essas teorias só de fim da humanidade, etc. Mas aí quando eu descobri que existia um livro só hipotetizando, fisicamente comprovado, com tipo, continha e tudo mais, sobre as maneiras que o nosso universo pode terminar, aí o negócio foi pra longe, né? Porque durante muito tempo os cientistas, eles acreditavam que o universo ele podia terminar de 3 formas. A primeira é aquele grande colapso lá, que quando eles começaram a estudar o que estava acontecendo com o Big Bang, que a gente entendeu que o nosso universo ele não tá só expandindo, né? Ele tá expandindo de forma acelerada. Então, tipo, tá indo muito rápido. Então, quando eles falam ali do Big Bang, onde toda a matéria, a energia e o espaço se originaram a partir de um pontinho bem denso e quente, eles hipotetizaram que, a partir da teoria da relatividade, tá? Que se ele começar a se expandir para sempre, um Big Crunch vai acontecer, que vai ser por conta da atração gravitacional entre esses corpos celestes que estão expandindo entre todas as galáxias, a matéria eventualmente vai começar a reverter o processo. E ela vai terminar do jeito que ela começou, entendeu? Então, tipo, por causa dessa atração gravitacional, é o Big Crunch. Só que daí tem uma segunda, né? Que é quando o universo... Sempre aparece nas reportagens ou nesses sites aí que... o universo tende a zero. O que é o universo tender a zero, né? Basicamente, eles sugerem que a energia escura, que a gente fala muito de matéria escura e energia escura, é uma forma de energia hipotética que preenche aí o espaço e parece que é ela que tá causando a expansão acelerada do universo. E isso tornaria, tipo, ia dominar tudo. Com o tempo ia começar a dominar tudo e ia causar uma expansão cósmica cada vez mais acelerada. E essa expansão, ela ia ser tão rápida, mas tão rápida, que ia ultrapassar a força de coesão das partículas subatômicas, que é, né, a gente tem 4 forças primordiais, que é a força nuclear, a força forte, a força fraca e a gravitacional. Então, todos os átomos e as próprias estruturas, eles iam se rasgar no nível fundamental. Então, essa teoria é chamada a do Big Rip ou da grande ruptura. Mas a que eu mais gosto e a que eu acho mais bizarra é a morte térmica do universo. Cara, isso é bizarro. Isso me causa pesadelo até hoje. E eu acho que é a que faz mais sentido na minha cabeça, entendeu? É uma teoria que descreve que o destino final do nosso universo, com base das leis da termodinâmica, sugere que, ao longo de um período de tempo extremamente longo, então não é daqui a 15 mil anos, tá? O universo vai alcançar um estado de equilíbrio termodinâmico, no qual, tipo, todas as energias disponíveis, elas vão estar tão uniformemente distribuídas que não vai ter diferença de temperatura no espaço. Tipo, não tem diferença de temperatura no espaço nenhum. Então, a ideia central dessa morte térmica aí tá relacionada àquela coisa que é muito difícil de entender, que é a segunda lei da termodinâmica, que é a entropia, né? Então, a entropia de um sistema isolado, que é um sistema que não vai trocar, tipo, nem energia, nem matéria com o ambiente de fora. Então, a gente não tá trabalhando aí com a ideia de múltiplos universos, de, tipo, multiversos. É só um universozinho. Então, conforme o tempo for passando, a entropia, ela aumenta. Segundo a lei da termodinâmica, ela diz que, conforme o tempo passa, a entropia aumenta. O que é entropia, né? Uma medida de desordem que, conforme o tempo passa, esses sistemas eles vão tendendo a evoluir para um estado maior de entropia. Então, nessa perspectiva, as estrelas elas vão se esgotar, né? Em determinado momento, elas vão morrer, elas não vão ter mais energia, e o universo ele vai entrar num estado onde tudo vai morrer, literalmente. Primeiro tudo fica escuro, depois que tudo fica escuro, tudo fica gelado. Depois que fica tudo gelado, nenhuma luz alcança nenhuma outra estrela. Então tá tudo muito longe e você não sabe nem mais que tem outros planetas no universo. Depois tá tudo tão espalhado e se espalhando tão rápido que nenhuma estrutura mais consegue se formar. O universo é pulverizado. Não se junta mais, né? Nada se junta mais. Tipo, você vai ter, digamos, toda a matéria do universo distribuída de uma forma, de um jeito tão uniforme, assim, que ele vai meio que se estabilizar e vai virar um grande nada, assim, de matéria dispersa e fria, e nada mais vai provocar, tipo assim, reunião de coisas que vão fazer nebulosas, que vão virar estrela. Tipo, não, vai ficar só algo inerte, gigantesco, e é isso. E vazio, sem movimento, sem mudança.
Mas eu tenho uma coisa pra vocês, que na verdade o universo não termina aí. Ele ainda continua, porque vai existir a Era dos Buracos Negros. E daí tem um vídeo que, tipo, se for continuar aqui, o André, ele vai simplesmente me colocar na geladeira e nunca mais vai tirar. Tô desligando já. Mas, então, tem um vídeo, caso você queira continuar a ver, tem um vídeo que eu assisti já tem uns 3, 4 anos, que ele se chama Time Lapse of the Future, A Journey to the End of the Time. E ele, basicamente, começa, desde que a gente começou aqui, falar um pouco sobre os problemas climáticos e como o mundo pode acabar com, tipo, tsunamis, essas coisas. Então, começa com o fim do mundo e depois vai aumentando pro fim do universo. E ele chega até na teoria dos múltiplos universos e como eles podem acabar. Então, tem no YouTube 30 minutinhos aí pra você entrar em depressão, porque pra mim é uma das teorias mais pesadas e que eu acho que realmente pode acontecer. Depois eu peço pra colocar o link lá no site, porque é um vídeo bem legal. Eu falo que eu gosto muito desse... que ele fala dessa ciclicidade desses universos, que tipo assim, que o universo na verdade não seriam vários e eles são, digamos assim, eles são limitados, né? E que o fim, segundo a lei termodinâmica que a Jay estava explicando, tipo assim, que talvez não fosse o fim, entende? Você teria, tipo assim, um momento em que esse universo que a gente vive aqui vai estar naquele estágio em que todas as energias vão estar dispersas, só que de algum modo, digamos que ela vai reagindo e vai voltando a se reunir e vai se concentrando toda novamente até virar uma massa crítica que vai explodir de novo. Então, nesse sentido, André, talvez nós não estejamos no primeiro universo, entende? E sim, a gente tá no 13º, porque... Porque, tipo, se o Big Bang nasceu a partir de uma singularidade e aconteceu, o que impede disso já ter acontecido várias outras vezes? Física especulativa é com a gente mesmo, vambora. Eu sou mais da crença de que o Nibiru, quando ele passa aqui, ele dá uma olhada e fala, não, vou ficar mais 15 mil anos sem passar por aqui. Não. Eu só acho, tipo assim, a gente falando cientificamente, né, de cara, o universo é tão vasto que se você imaginar 2 corpos celestes, tipo, se chocarem, é uma cagada tão grande e tão difícil de acontecer, né, cara? E acontece o tempo todo. Ainda mais num sistema como o nosso, por exemplo, que tem tipo, a gente tem uma lua gigantesca, a gente tem uma porra de um Júpiter ali que sempre meio que serve de escudeiros, assim. Tá protegendo a gente, Exatamente, A Lua ela se afasta da gente, o quê? 4 centímetros por ano, é isso, né? Ai, varia um pouco. Coisa assim. Varia. A gente vai perder esse cara aí, esse escudeiro aí, ó. Mas é aquele negócio, Hel. Lembra que eu tô até no episódio com você que eu tava comentando sobre o buraco negro que se ejetou da própria galáxia, deixando um rastro. Mano, tem um monte de coisa aí que a gente não sabe direito como acontece. Tipo, não sei como aconteceu. Vamos se virar aí pra explicar. Então, eu gosto dessas especulações. Por sinal, o livro que eu tenho, eu esqueci o nome o título do livro, mas é o livro da Kate Mack. É uma astrofísica americana que ela trabalha com divulgação científica. Ela é ótima e ela estudou vários tipos de jeitos que o universo pode acabar. É bem legal. O que é legal, tipo assim, eu penso muito nisso, de fim do planeta, que seria algo tão mórbido pra gente, porque, tipo assim, esses fenômenos estelares, né, são tão gigantescos e tão lentos, né, que, tipo assim, a gente saberia, sei lá, olha só, daqui 3.000 anos aquela porra ali vai destruir o nosso planeta, né? Vocês lembram que a gente tava esperando o Betelgeuse morrer? É verdade. Sim. A estrela, e não morria? Não, e tem esse também da explosão o feixe de energia gama, né, que cruza o universo e a qualquer momento pode atingir o nosso planeta de alguma supernova que explodiu e tá aí, tá vagando esse raio maldito aí, né? Tem 2 extinções em massa que as melhores hipóteses até o momento são de eventos astronômicos, que é a primeira e a do meteoro dos dinossauros, né? A do meteoro é bem óbvia, caiu um meteoro, um monte de vulcão entrou em atividade, teve a poeira que o meteoro levantou, as cinzas do vulcão, um grande inverno
vulcânico na Terra, extinção em massa. Mas tem uma também que a gente não entende muito bem, que a gente não entende ela muito direito, que ela está associada com uma quantidade muito grande de raios gama que a Terra poderia ter recebido naquela época. Quando a galera tira a evidência do solo, né, eles cavocam até lá embaixo no solo da Terra, tem uma camada da Terra que ela foi, o termo certo não é galvanizado, né, mas é como se fosse galvanizada por a grande quantidade de raios gama, que é a grande primeira extinção que a Terra passou, que é a maior delas até então, foi 99,5% da vida da Terra que desapareceu naquela porrada, e que a gente não sabe o que é, que pode ter sido os raios gama, que o Hel comentou, de uma estrela de nêutron ou um buraco negro ter passado os raios gama dele pela Terra, pode ser uma supernova que aconteceu e a gente pegou o resto, a rebarba dessa supernova, alguma coisa assim, pode ter sido a segunda estrela do sistema solar, que ninguém sabe se existiu ou não, ninguém sabe direito. Um ataque alienígena. Mas os dois piores momentos para a vida na Terra são eventos astronômicos que a gente não tem controle nenhum. Então, tipo, essa paranoia que a gente tem de fim do mundo astronômico, ela, pra mim, ela é muito justificável. Ela é uma paranoia que, tipo, não é uma paranoia de, meu Deus, o mundo vai acabar amanhã, ou vai acabar nos anos 2000, mas é uma paranoia no sentido de você se colocar no seu lugar do universo, né? O universo tem escalas muito grandes, e dessas escalas muito grandes a gente faz um microzinho muito pequeno. E eu gosto muito da ideia de que o ser humano pode ser a próxima grande extinção, porque ele coloca a gente nessa escala geológica de tempo muito grande. Ele dá pra gente um pouco de noção do tamanho da cagada que a gente tá fazendo. É engraçado comparar a gente com um grande meteoro, com raios gama de uma fonte que a gente desconhece, mas se a gente continuar nessa larga escala que a gente continua, é isso mesmo, galera. Tá encaminhando pra nós mesmos sermos uma extinção por nós mesmos, equivalente ao nível astronômico. Tem uma teoria, né, Lucas, de que os dinossauros já tinham iniciado um processo de extinção por, tipo assim, pelas modificações que eles mesmos criaram no planeta. Já não estavam bem da perna. O planeta já não tinha capacidade para sustentar a forma de vida do jeito que eles estavam, né? E eles já estavam começando a decair a vida, né? Mas, tipo assim, se você for analisar o tempo que levou para os dinossauros chegarem nesse ponto do planeta, digamos assim, se incomodar com eles, e o tempo que o ser humano, né, está na Terra e tá provocando isso, é muito curto, cara. Tipo, a gente incomoda muito mais, assim, do que o peido dos dinossauros fizeram com a camada de ozônio. O ser humano tem 150 mil anos que a gente... 150 a 200 mil anos que a gente considera ser humano. Não, Ratanabá é 6 milhões. Mas tipo assim, se a gente considerar o período que tá incomodando mesmo, cara, tem o quê? 5 mil anos. Nem isso, né? Imagina, mano, incomodando 5 mil anos. Eu vou dizer que se a gente sumir com os últimos 200, vai dar uma boa melhorada. Os últimos 200 ali, aí a gente entrou numa curva ali que não devia ter entrado, e aí, show de bola. Isso aí. Muito obrigado para todos que ficaram até aqui. Galera do céu, estamos transmitindo ao vivo para todo o Brasil aqui na Twitch hoje. Mandar um abraço para todo mundo que está aqui nos acompanhou. E agradecer também essa mesa maravilhosa. E aquilo, não olhe para trás. Uma parada que sempre me deixa muito bolado, que é Tá tão bolado que até... Me deu branco o nome, tava com ela na ponta da língua. Tadinho. É a birita que eu tomei aqui. Isso me deixa bolado também, esquecer das coisas assim, porque eu tô ficando velho, é foda. Também tá foda. Exatamente. Esqueci o nome da parada, tava com ela na ponta da língua, caralho, velho. O que é que você ia falar? Vê se a gente ajuda. Vai falando aí, Jay, já foi, eu vou lembrando. Puta merda, não sei, mas tem mais um jeito do universo acabar, mas eu não sei se o Andrei quer terminar ou não. Qual? O do decaimento do vácuo, né? Tá, já que esse podcast se transformou no fim do universo, então a gente vai... Porque tem mais meia pauta aqui. Que não deixa de ser o fim do mundo, né, André? Mas é o fim do mundo, cara, não adianta. Quando eu morrer também vai ser o fim do meu mundo também, né? Então, tudo é questão de perspectiva, né? Lembrei. Tem duas extinções em massa que as melhores hipóteses...
Este programa foi produzido por Paratopia Podcast Storytelling.